Então a disciplina hoje fecha com o conteúdo de eletricidade, tá? Vai ser bem resumido, como eu fiz na aula de termologia da semana passada, que foi postado para vocês. Então, espero que vocês aproveitem essa aula da melhor forma possível, tá? Porque a eletricidade sempre tem muitos detalhes e hoje a gente vai só relembrar alguns desses detalhes, né? Eu nem vou aprofundar muito nas equações, eu vou pegar só os principais conceitos que eu acredito que sejam os mais importantes e que a gente precise para fazer essa revisão que nós estamos fazendo, que eu acredito que seja essa disciplina, né? Uma grande revisão de física, de metodologia científica. E então, nós finalizamos o conteúdo, né? E aí a gente vai passar para a semana que vem para fazer a avaliação. Bom, gente, basicamente, todo com o contexto da eletricidade, ela começa com a carga elétrica fundamental, com as partículas mais elementares que existem, né? Então a gente tem que ir para o mundo microscópico, e quando a gente vai para o mundo microscópico, né, vai diminuindo o tamanho das coisas, diminuindo o tamanho das coisas, a gente chega na partícula mais elementar que existe, né? O composto mais elementar que existe seria o átomo. Como nós já sabemos, né? Vocês já estudaram química, acredito nisso. Um átomo, né, ele é formado então por 3 partículas principais. Obviamente que dentro do ramo da física nós sabemos que no núcleo nós temos mais partículas, nós temos mais coisas envolvidas, né, mas isso aí seria mais uma física um pouco mais bruta, mais teórica, né, que a gente não vai entrar nesse aspecto, mas a gente vai ficar com essas 3 partículas fundamentais, né. Então nós temos os elétrons, que são essas partículas que ficam aqui vagando, né, girando em torno do núcleo atômico, né, os prótons e os nêutrons, né, que formam o nosso núcleo atômico, que são as partículas mais massivas, inclusive. Então, pessoal, para a gente começar a estudar a eletricidade, a gente tem que analisar uma das propriedades dessas partículas, né, além da propriedade de massa, que a gente observa que temos diferença, né, entre os prótons, elétrons e os nêutrons, existe uma outra propriedade, que é a propriedade elétrica dessas partículas, né? As propriedades que essas partículas, algumas delas possuem. Quem são as partículas que possuem essa propriedade, né? São os prótons e os elétrons. Então, os prótons, né? E os elétrons apresentam essa característica, né? Deixa eu pegar uma borracha aqui que eu fiz caquinha. Apresenta essa propriedade de carga elétrica, né? Os nêutrons, o nêutron, como o próprio nome diz, né, é uma partícula neutra eletricamente. Então, os prótons e os elétrons apresentam essa propriedade chamada carga elétrica, certo? E após algumas medidas que foram feitas, inúmeras medidas em laboratórios e tal, né, se chegou a um valor para essa carga desse material, né? E a carga, o valor encontrado para essa carga, né, é um valor que gira em torno de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs de carga. Então, esse valorzinho aqui, que é um número mágico para nós, é o que nós chamamos de carga elétrica fundamental. Então, esse cara aqui é a carga elétrica fundamental de uma partícula. Beleza? Então, se eu sei o valor que nós temos para um próton, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, e eu sei o valor que nós temos para um elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, a gente pode montar os principais conceitos, já começar a entender os principais conceitos dentro da eletricidade. Como, por exemplo, eu posso pegar aqui um corpo, né, como exemplo aqui, ó, pegar um corpo massivo, né? E vamos supor que eu retire alguns elétrons desse corpo, né? Eu deixe ele com 3 prótons a mais. Vamos supor que ele tenha um número de elétrons igual a 1000, certo? 1000 elétrons. E agora eu fiz com que esse corpo perdesse, né, 3 elétrons e ele ficasse com 3 prótons a mais. Então a carga dele passou a ser 1000 e ele tem um número de 1003 prótons. Né? Então, isso aqui causa um desequilíbrio elétrico nesse corpo. Né? Se esse corpo ele tivesse a mesma quantidade de cargas elétricas negativas, né, que é o nosso elétron, né, então a gente já vai dar uma diferença para eles, que é em termos do sinal, né, o elétron a gente vai convencionar que vai ser um partícula de sinal negativo, e os prótons
são partículas de sinal positivo, né? Isso aqui é uma convenção. Quando nós temos um corpo com a mesma quantidade de elétrons e de prótons, nós temos um corpo carregado que não vai estar carregado, né? Ele vai estar neutro. Para a gente colocar eletricidade nele, nós temos que causar um desequilíbrio em termos dessas partículas, né? Como no meu exemplo aqui, que eu tenho 3 prótons a mais, né? Então eu tenho 3 partículas carregadas positivamente a mais do que as partículas negativas, né? Então, dessa forma, eu poderia estimar a quantidade de carga que teria esse meu corpo, né? Então, porque se ele tem uma certa quantidade de carga, a gente vai ver que depois as outras propriedades que nós temos dentro da eletricidade, elas vão aparecer de uma forma melhor. Então, por exemplo, se eu quisesse estimar a quantidade de carga, então a quantidade de carga de um corpo, de carga, tem que botar carga aqui, né? A quantidade de carga de um corpo. Gente, eu não consigo ver o chat. Se alguém está falando ali, por favor, abra o microfone e diga. A quantidade de carga de um corpo. Eu posso estimar isso aqui como sendo o número de partículas que eu tenho a mais vezes a carga elétrica fundamental desse meu corpo, que é igual a N vezes Z. Então, se nesse meu caso aqui que eu tenho 3 partículas a mais, né, a carga dele vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, o valor da carga desse meu corpo aí, desse meu exemplo, ele vai ser esse 3 vezes 2, 3 vezes 6, 18, né, vezes 1, 4,8 vezes 10 na menos 19 coulombs de carga, né? Então, a quantidade de carga ela vai ser proporcional a esse desequilíbrio de elétrons ou de prótons que eu causo em um corpo. Este é o início da eletricidade, né? Por quê? A gente vai observar que nós temos algumas regras, né? E alguns efeitos que se observa quando a gente tem objetos carregados, né? Carregados positivamente ou carregados negativamente. A gente vai ver que objetos carregados positivamente, né? Quando a gente aproxima eles entre si, eles apresentam forças de repulsão, né? Objetos carregados negativamente vão apresentar forças também de repulsão. Então, o que a gente conclui? Que cargas de mesmo sinal, a gente tem, então, repulsão elétrica. Então, esses objetos, eles aparecem sobre esses objetos forças de interação à distância, né, que são as forças elétricas. Então, essas flechinhas aqui servem para nos dizer que nós temos forças elétricas atuando sobre esses objetos, forças elétricas, né? E objetos com cargas de sinais opostos, como a gente está vendo aqui, ó, cargas de sinais opostos, né, apresentam forças de atração. Então, nós temos atração nesse caso aqui. Então, a partir disso, pessoal, também a gente consegue evoluir em termos de eletricidade, porque agora nós observamos que nós carregamos os corpos, podemos colocar carga nos corpos quando a gente causa o desequilíbrio de cargas, né? Como é que a gente causa esse desequilíbrio de cargas? Tirando elétrons ou colocando elétrons. Porque uma coisa importante é quem a gente pode modificar dentro de um sistema atômico, né? É muito difícil retirar prótons, porque prótons estão dentro do núcleo. É muito mais fácil tirar elétrons. Então, elétrons eu consigo colocar e tirar, né, com pouca energia. Então, dentro da eletricidade, tudo isso vai ser em cima dos elétrons, né? Os elétrons vão ter essa mobilidade elétrica de serem colocadas dentro de um corpo, ou serem removidas dentro do corpo, e assim, quando colocadas, eletrizar negativamente esse corpo, e quando retirados, né, eletrizar esse corpo positivamente. Então, toda a eletricidade gira em torno dessas questões, beleza? Então, uma das coisas que é importante aqui também é que nós podemos estimar essas forças elétricas, né, o valor da força elétrica. E a gente pode estimar o valor dessa força elétrica através da lei de Coulomb, né? E a lei de Coulomb é uma lei que rege, né, o comportamento e a intensidade dessa força elétrica, né? Basicamente, a análise da direção e sentido que vai atuar essa força elétrica, ela é feita analisando as partículas que nós temos, né? Então, por exemplo, nessas partículas aqui positivas que vocês estão observando aqui, deixa eu pegar um
um apontador laser, né? Essas partículas que nós temos aqui são partículas que aparecem em forças de interação de repulsão, certo? E por isso, a gente, se elas estão alinhadas horizontalmente, né, a tendência é que nessa partícula apareça uma força que vá para a direita, né, horizontal e para a direita, e nesse outro corpo aqui, uma força que vai para horizontal e para a esquerda. Então, são forças que aparecem nas cargas que têm a mesma intensidade, a partir da lei de Coulomb é concluído isso, e que elas têm sentidos opostos, beleza? E como é que a gente estima a lei de Coulomb? Bom, a lei de Coulomb a gente vai estimar em termos dos valores que a gente aprendeu a calcular das cargas, dos módulos das cargas, vou botar aqui os módulos das cargas, que significam para nós que a gente está apenas pegando os valores das cargas, tá? A gente não está considerando o sinal delas, aquele módulo serve para isso. Nós temos que estimar aqui isso aqui em termos da distância de que estão esses corpos, porque imagine, se isso aqui são forças de interação à distância, quanto maior a distância, menor vai ser essa força, né? Quanto mais próximos estão os meus objetos, mais eles vão interagir. Quanto mais longe, menos eles vão interagir. Então, a distância aqui ela é muito importante para nós e essa distância aqui é elevada ao quadrado, inclusive. Tá? E tem mais um termo aqui, que é o termo que é o K. Né? O K é uma constante elétrica do meio. Porque o meio onde estão essas partículas, constante elétrica, deixa eu escrever aqui, constante elétrica do meio. Porque essas partículas, onde elas estarão, onde elas forem colocadas, né, elas irão interagir de uma forma com mais intensidade ou com menos intensidade, certo? Um valor que é muito utilizado por nós é utilizar o K para o vácuo. Né? O vácuo, e no ar também tem um valor muito próximo, né? E no vácuo a gente aproxima esse valor aqui para 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade desse K, né, essa constante elétrica do meio. Então, pessoal, sempre que eu for fazer uma análise de interação de forças elétricas, eu preciso saber em que meio está esse objeto, tá? Seguindo, vamos fazer aqui um exemplozinho, ó, esse exemplozinho que eu já deixei preparado. Tenho duas cargas, né, uma positiva e uma negativa. Sabendo que são cargas de sinais opostos, logo eu já concluo que elas têm forças de atração. Então, as forças elétricas que aparecem nelas são forças de mesma intensidade, porém atuam em sentidos opostos, né? Então, a força aqui da carga positiva atua para a direita de vocês, e a força da carga negativa atua para a esquerda de vocês, né? Então, são forças de sinais de sentidos opostos, porém de mesma intensidade. Então, eu posso calcular a força elétrica a partir da relação de Coulomb, né, que eu mostrei para vocês, K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado, né? Mas aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, essa distância que nós temos ali, que é de 10 centímetros nesse meu exemplo, ela deve estar sempre em metros, para que apareça a unidade de força padrão. Qual é a unidade de força padrão? É a de sempre, Newton, né? Então eu tenho que passar esse cara aqui para metros, e 10 centímetros são 0,1 metros. Agora deu quase vontade de espirrar agora aqui, vamos ver se passou. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que cargas geralmente apresentam valores muito pequenos, na maioria das vezes, né? Nesse caso aqui nós temos nanocoulombs. Se vocês pegarem a nossa primeira aula de física lá, onde eu apresento a disciplina, apresento o método científico, etc., eu apresento o nano para vocês. Apresento uma tabela de base 10, onde lá está o nano, micro, milli. Então, se vocês não lembram, vocês podem recorrer àquela tabelinha lá, ter essa informação, inclusive, que vai ser válida para a nossa avaliação. Então, por exemplo, a carga 1, que é a positiva, nós temos 60 nanocoulombs. Isso significa que ela tem 60 vezes 10 na menos 9 coulombs, né? O nano equivale a vezes 10 na menos 9. E a carga 2, ela tem menos 40 nanocoulombs, que significa menos 40 vezes 10 na menos 9 coulombs, né? Bom, como a gente sabe que geralmente esses problemas ocorrem no vácuo, porque o vácuo a gente conhece muito bem a constante do meio, né? E a constante do meio é aquele valorzinho que eu falei para vocês, 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A gente pode calcular, então, a força elétrica entre essas duas partículas, né?
que vai ser, então, substituindo os valores ali, ó, o K vale 9 vezes 10 na 9. A carga Q1 em módulo é 60 vezes 10 na menos 9. A carga 2 em módulo vale 40 vezes 10 na menos 9. E a distância ao quadrado, que é 10 centímetros, a gente passou para metros, e isso aqui é 0,1. Então, pegando a calculadora para fazer essa conta, né, calculadora científica, aquela calculadora simples vai ser mais difícil vocês fazerem essa conta, porque ela não vai conseguir fazer base 10, certo? Então, ó, eu posso fazer a linha de cima, multiplicar todos aqueles termos pela linha de cima, ó, fazendo 9 EXP na 9, né? Teclinha EXP faz a base 10 na calculadora, vezes 60 XP na menos 9, vezes 40 EXP na menos 9, também aqui, isso aqui dá um valor de, aperta a tecla ENG na calculadora, ela arredonda para a base 10, então a força elétrica na parte de cima ali nós temos 21,6 vezes 10 na menos 6, por enquanto, e aí a gente vai extrair o 0,1 ao quadrado, fazer o 0,1 eleva ao quadrado, isso aqui dá 0,01. Então, nós podemos estimar que a força elétrica entre essas duas partículas, aí 21,6 expoente na menos 6, divididos por esse valor aqui, é um valor de 2,16. 2,16 vezes 10 na menos 3 newtons. Ou então, a gente poderia escrever, através da simbologia matemática, né, simbologia física, que isso aqui seria 2,16 mili, porque o mili é vezes 10 na menos 3 newtons, né? Então, essa seria uma forcinha de interação entre essas duas partículas, beleza? Isso aqui é o nível que eu posso cobrar de vocês. Vejam, que é só aplicação de fórmulas, né? Entender o que está acontecendo aqui, utilizar a metodologia para ajustar as unidades, né? E fazendo isso, são exercícios muito simples, tá? Acredito que vocês já tenham feito isso aqui na vida de vocês pelo menos uma vez, né? Bom, como eu disse, nós vamos seguindo, mostrando só os principais tópicos, né? Para chegar lá numa questão importante sobre eletricidade, chegar pelo menos no mínimo que a gente sabe sobre eletricidade. E aí, depois de falar de força elétrica, vem sempre o conceito de campo. Porque a ideia aqui do campo elétrico é tentar entender e tentar modelar como que uma partícula ela sente a ação de outra partícula carregada, né, em função da distância. Uma das metodologias utilizadas para explicar esse fenômeno, né, foi utilizar os conceitos de campo, né? Então, quando uma partícula é colocada em um meio, como vocês estão vendo aqui nas figurinhas, né? Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Quando nós temos as partículas aqui colocadas em um meio, essas partículas elas interagem com o meio através da criação dessas linhas de força, dessas linhas de campo elétrico, pelos quais, quando nós temos outra partícula colocada nas suas proximidades, né, essas linhas de campo elas acabam interagindo, né, e de forma que uma partícula, então, ela consegue sentir a presença da outra. Lembrando, essas linhas de campo aqui são ferramentas para a gente demonstrar o que acontece na experimentação. Podemos visualizar essas linhas de campo elétrico? Sim, podemos. Podemos realizar experimentos pelos quais a gente consegue visualizar essas linhas de campo. Se vocês procurarem no Google, quem está esperando para achar um experimento para apresentar para mim aí, valendo a nota 10, né, como a segunda nota, tem um experimento que é facinho de se montar, que é para demonstrar as linhas de campo elétrico em um sistema, né? Aí no YouTube tem vários exemplos disso. E aí, se a gente tem sistemas positivos com outro negativo, as linhas de campo elas vão interagir de forma a se convergir, como vocês estão vendo aqui, dando a entender da atração. Quando nós temos partículas de mesmo sinal, o que aparece para nós aqui é uma ideia de repulsão elétrica, né? Então, as linhas de campo, para cargas positivas, nós representamos como sendo linhas que saem, né? E para cargas negativas, nós representamos como linhas que entram. Isso é importante também para a gente definir a direção e sentido do campo quando nós queremos calcular em um sistema elétrico, né? Nós temos uma carga solta no espaço, nós queremos saber qual é a direção e sentido do campo naquele ponto do espaço. A gente vai ter que analisar que tipo de carga nós temos. Se é uma carga positiva, as linhas de campo estão saindo da direção dessa carga. Beleza? Se é negativa, estão entrando. E assim por diante. Tá? Isso aí
parece simples, mas é extremamente importante para a gente quando nós formos fazer alguns exercícios, tá? Porque nós precisamos, às vezes, determinar a direção e sentido do campo elétrico, e para isso nós devemos saber, né, as direções e sentido das linhas de campo. Beleza. Por definição, pessoal, a definição de campo, né, a mais básica que nós temos é que campo elétrico, ela é a relação entre força e o valor da carga que nós colocamos aqui, por exemplo, num ponto do espaço, coloco uma carga aqui, mais Q, né? Qual é sendo o valor dessa carga, qual é a força que ela age sobre ela, né? Então, a partir da força e do valor da carga que eu coloco nas proximidades desse objeto que está gerando o campo, eu determino o valor da intensidade do campo elétrico, tá? Como vocês estão vendo aqui, a gente mede campo, força em Newton, carga a gente mede em Coulomb. Então, a unidade desse negócio aqui é newtons por Coulomb. Inclusive, eu não comentei isso com vocês, né? Mas carga, a unidade, acredito que vocês já tenham visto isso aqui alguma vez na vida, inclusive, né? É o Coulomb, tá? É o Coulomb. É uma homenagem a um físico, tá? Que fez grandes descobertas em termos de eletricidade, então ela recebe esse nomezinho, não é Colombo, é Coulomb, tá? Então, a definição de campo, né, vai ser força sobre carga, e a gente pode calcular como sendo Newton por Coulomb. Uma outra definição que nós podemos utilizar é, por exemplo, aqui eu tenho uma carga, vou desenhar uma carga mais bonita, né, gente? Nós geralmente desenhamos cargas redondinhas para facilitar a parte geométrica, né? Porque a gente sabe que as linhas de campo saem em todas as direções, fica fácil da gente determinar as direções e os sentidos que saem dessa carga, né? Desse objeto. Então, olha só, eu tenho uma carga aqui com um valor aqui Q, certo? Beleza? Se eu quisesse calcular o campo que essa carga gera em um ponto do espaço, em um ponto P do espaço, primeira coisa que eu sei é que ela é uma carga positiva. Se ela é uma carga positiva, as linhas de campo saem dela, né? Então, as linhas de campo, elas estariam aqui nesse ponto P, se a gente fosse representar, oriundas dessa carga, estariam nessa direção horizontal e para a direita, porque esse ponto P está alinhado com a minha carga, né? Se eu colocar um outro ponto A aqui em cima, né? Como é que vai estar o campo elétrico? Vai estar também alinhado. Deixa eu desenhar uma forma melhor isso aqui, gente. Ele também vai estar alinhado com as linhas de campo elétrico que saem da minha carga. Então, as linhas de campo aqui vão estar nessa direção mais ou menos aqui. Tá? Então, aqui no ponto que estão as minhas linhas de campo, e esse aqui é o meu ponto A. Se eu fosse desenhar um ponto B aqui embaixo, como é que estariam as linhas de campo? Alinhados, né? Com as linhas que saem dessa minha carga. Como vocês estão vendo aqui, ó, uma carguinha redondinha, pela figurinha ali da carga positiva, essas linhas sempre saem em todas as direções. Então, ó, aqui é a mesma coisa, ó, essas linhas sempre saem em todas as direções, como vocês estão vendo aqui, beleza? Então, dependendo do ponto onde eu pegar, eu vou estabelecer a direção desse campo, né, de formas diferentes. Aqui no ponto P é horizontal e para a direita, aqui no ponto B é vertical e para baixo, por exemplo, né? Aqui no ponto A ficaria mais difícil determinar a direção e sentido. Eu teria que utilizar algumas regras de vetores para fazer isso. Coisas que nós não fazemos nessa disciplina aqui, tá? Então, serão exemplos mais simétricos para a gente resolver. Então, pessoal, olha só. Eu poderia determinar este campo elétrico como sendo, né? Se eu quisesse calcular a intensidade desse campo elétrico lá no ponto P, por exemplo, como é que eu faria? Eu pegaria o valor dessa carga que gera o campo, eu analisaria essa distância que nós temos até o ponto onde nós estamos calculando o campo, e o que interferiria também aqui é a constante elétrica do meio. Então, ó, nós temos uma maneira de calcular o campo elétrico que é muito próxima com a maneira como nós calculávamos força elétrica. Só que força elétrica é a interação entre duas cargas, então sempre vai aparecer Q1 e Q2. Aqui eu tenho só uma carga que gera o campo, certo? E o ponto onde eu quero calcular o campo é o ponto que está a uma distância D, certo? Então, dessa forma, a gente consegue estimar a intensidade de um campo elétrico, que se eu colocasse uma outra carga lá, essa outra carga sentiria, certo? E iria sentir uma força e seria atraída ou repelida por esse objeto. Beleza? Essa é a ideia. Pessoal, aí, então,
fazendo esse exemplo só para vocês observarem, né? Ó, são valores bem parecidos. Então, a carga vale 60 nano. A gente já sabe que o nano é vezes 10 na menos 9 coulombs. A gente sabe que a distância tem que passar para metros, que então vai dar 0,1 metros. Então, eu sei que o K, se é o vácuo, é 9 vezes 10 na 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, eu posso muito bem calcular a intensidade do meu campo lá naquele ponto P que está a 10 centímetros de distância, através da relação 9 vezes 10 na 9, vezes 60 vezes 10 na menos 9, sobre 0,1 ao quadrado, certo? Que é o quadrado aí. Então, o campo elétrico, né, vai ser 9 expoente na 9, vezes 60 expoente na menos 9, divididos por 0,1 ao quadrado. Isso aqui dá 54.000. Então, isso aqui é 54 vezes 10 na 3. É isso aí, 54 vezes 10 na 3, newtons por coulomb, né? A intensidade de campo. Ou então eu poderia escrever isso aqui como 154 kN por coulomb, porque o quilo equivale a 10 na 3. Lembrando daquela tabelinha que eu passei para vocês sobre essas relações aí de base 10, né? E como a gente descreve, simboliza, geralmente, essa notação científica. Beleza? Feito isso, pessoal, sabemos o que é campo. Vamos para a próxima propriedade. A propriedade chamada potencial elétrico. E aqui as coisas começam a funcionar para nós, né? Agora a gente já começa a dizer que os nossos objetos, os nossos elétrons, né, as cargas que têm mobilidade, elas estão prestes a se mexer. Porque até então nós estamos falando de propriedades que a gente obtém nas partículas quando elas estão paradas, né? Por isso que nós chamamos esse ramo da física aqui de eletrostática. Próximos slides que a gente vai entrar, corrente elétrica e resistência, nós estaremos falando da eletrodinâmica, ou seja, as partículas em movimento. Por quê? Como a gente viu, quando nós temos carga, o que vai aparecer? Vai aparecer força elétrica, vai ter campo, vai ter potencial elétrico, certo? Então, uma das propriedades de um campo elétrico, né, quando nós temos um campo estabelecido numa certa região do espaço, são regiões, né, que nós chamaremos de regiões de potencial elétrico. Eu poderia separar esse meu campo que eu desenhei aqui para vocês em 3 regiões de potencial elétrico. A região V1, a região V2, a região V3. Se eu quisesse botar mais uma aqui, eu poderia botar uma região V4. São regiões de diferentes potenciais elétricos, porque como vocês sabem, se eu colocar aqui uma partícula carregada, por exemplo, uma carga de prova positiva aqui, uma carguinha pequenininha, um próton, larguei perto desse corpo carregado positivamente que tem uma carga Q, tá? O que ele vai sentir? Ele vai sentir a ação de uma força, beleza? Vai sentir a ação de uma força. Quando ele chegar na região V3, essa força já não vai ser tão grande, certo? Ele já vai sentir uma força menor. Por quê? Porque quanto mais próximo do minha carga lá que está gerando esse campo elétrico, maior será a energia que esse objeto ele vai ter. Que energia? Energia elétrica, né? Então, o potencial elétrico ele tem a ver com a energia que essa partícula tem quando ela está dentro de um campo, né? E a partir dessa energia que ela tem quando ela está dentro de um campo elétrico, que ela ganha energia para realizar trabalho. O que é realizar trabalho? Realizar um deslocamento, certo? Então, essa partículazinha que eu desenhei aqui, ó, aqui em roxo, pequenininha, ela vai realizar um trabalho, né? Ela vai realizar um trabalho que vai ser a variação de energia que nós teremos entre o ponto 3 e o ponto 2 desse campo elétrico, né? Essas energias aqui nós chamamos de energias potenciais elétricas. São energias potenciais que geram o trabalho sobre aquela partícula. Vejam só, tudo isso aqui são coisas que a gente não enxerga, né? Então, por isso que as pessoas têm muita dificuldade em eletricidade. Mas são coisas que são importantes, porque nós, a partir do conceito de energia potencial elétrica, que a gente define potencial elétrico, que é representado pela letra V. Então, o que vai ser o potencial elétrico? O potencial elétrico vai ser a energia potencial elétrica. Então, vou botar aqui, ó, U de P vai ser a energia potencial elétrica. Potencial elétrica.
que uma carga adquire quando está dentro de um campo em função do seu valor de carga, porque dependendo do valor de carga que ela tiver, ela vai ter uma determinada energia potencial elétrica, porque se ela tem uma carga muito grande, ela vai interagir com mais intensidade, se ela tem uma carga menor, vai interagir com menos intensidade. Tudo isso é importante, né? Então, nós temos que levar em conta que quando eu coloco uma partícula dentro de um campo elétrico externo, essa partícula ela ganha energia. Ela ganha energia para quê? Para realizar movimento. Ela pode ser jogada para fora desse campo ou ela pode ser aproximada mais para dentro desse campo elétrico. E é aí que começa toda a eletricidade, porque quando as partículas elas começam a receber forças elétricas, ter forças elétricas e começam a se movimentar, é que as coisas, que os eletrodomésticos, os nossos objetos, eles começam a ter vida, certo? Então, esse potencial elétrico que nós temos aqui, nós podemos medir em joules, que é energia, por coulomb. E isso aqui foi feito uma grande homenagem a um físico, né? Então, a unidade de potencial elétrico é o volt. Então, os volts que nós medimos em pilhas, baterias, a rede elétrica da tua casa, né? Entre outras coisas, que a gente mede lá na rede elétrica, por exemplo, 220 volts. O que é isso? Isso são potenciais elétricos que tu está medindo, tá? Potenciais elétricos. Mais precisamente, diferença de potencial elétrico entre dois pontos, a famosa DDP. Por exemplo, o que vem a ser essa DDP? Vamos supor que eu tenho uma pilha aqui, certo? Nessa pilha nós temos um polo positivo e um polo negativo, como vocês muito bem sabem. O que significa um polo positivo? Alta concentração de cargas positivas. Aquelas cargas que nós estávamos falando lá anteriormente. No polo negativo, nós podemos ter, então, grande concentração de cargas negativas. Vamos supor que nós temos um potencial aqui, um potencial elétrico gerado nessa extremidade dessa pilha, que seja de 2 volts, aqui na parte negativa. E que aqui no polo positivo, eu crio um potencial elétrico que seja de 3,5 volts. O que acontece? Esses 2 volts são volts gerados por cargas negativas, então são volts negativos. Aqui são volts gerados por cargas positivas, então são volts positivos. A DDP, a diferença de potencial elétrico entre esses 2 polos da minha bateria, vai ser que valor? Vai ser um delta. Vai ser um delta V, que vai ser o V da polo positivo menos o V do polo negativo. Ou seja, nesse caso do meu ΔV aqui vai ser 13,5 menos 2 volts, certo? Então, o meu ΔV aqui vai ser 1,5 volt, por exemplo, nesse meu exemplo que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, o que vai alimentar o meu circuito, o que vai gerar de energia para as partículas, para eles poderem se mexer dentro desse meu circuito, é a diferença de potencial. É a DDP, beleza? Então, os volts são muito importantes para nós, porque os volts são o que nós chamamos de, que eles têm a função de alimentar o meu circuito. Eles podem dar energia para o meu circuito, porque eu tenho uma certa concentração de cargas. Essas cargas geram campo, que vão gerar força e que vão fazer com que os elétrons livres do meu sistema, os elétrons que estão ali, ó, rateando, ganhem energia e se movimentem no circuito. Ao se movimentar no circuito, várias coisas podem acontecer, tá? Uma outra maneira que nós temos de calcular potencial, por exemplo, eu quero calcular o potencial V4 aqui, ó. Está nessa região V4. Como é que eu calcularia o potencial elétrico? Potencial elétrico em uma região de campo elétrico. Uma região de campo elétrico. Então, olha só, nós temos esse campo aqui que foi gerado, né? Como vocês estão vendo, eu quero calcular o potencial lá no V4. O que vai depender esse potencial elétrico? Lá naquela região, ele vai depender da constante elétrica do meio, como vocês bem sabem, que é importante, né? Ele vai depender da carga que está gerando este campo, está gerando também essas regiões de potencial elétrico. E vai depender também da distância, só que não ao quadrado. Porque se é ao quadrado, é campo elétrico. Sem o quadrado, é potencial elétrico. Então, vocês estão vendo que eu posso calcular
força, campo elétrico e potencial elétrico de formas muito parecidas. Então a gente não pode confundir essas coisas aí, certo? Então o potencial elétrico, como vocês estão vendo aqui, eu calculo por uma relação de constante elétrica do meio, a carga que está gerando esse campo e a distância pelo qual estou medindo este potencial elétrico. E o fato que nós temos aqui, pessoal, é que o potencial elétrico é uma grandeza física que é fácil de ser medido. Na verdade, o que nós medimos é sempre DDP. É sempre diferença de potencial elétrico, tá? Então, nós temos equipamentos que, infelizmente, se nós estivéssemos em aula presencial, eu poderia mostrar para vocês, que são multímetros, né? Os multímetros são equipamentos que conseguem, com facilidade, determinar a diferença de potencial entre dois pontos. Sabendo a diferença de potencial entre dois pontos, nós sabemos que ali tem eletricidade, né? E dependendo desse valor, pode ser uma eletricidade, inclusive, perigosa, né? Como a gente muito bem sabe. Beleza, gente? Então é assim que nós calculamos potencial elétrico, como vocês estão vendo, e este é o potencial elétrico, para que ele serve? Para fornecer energia para o meu circuito, né? A partir dele que nós estimamos a energia que tem, a energia elétrica que nós fornecemos a um circuito elétrico, por exemplo. E aí, galera, nós chegamos no ponto onde as coisas começam a se mexer, dentro desse nosso resumão que nós estamos fazendo aqui sobre eletricidade, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um condutor aqui, e eu vou lá e coloco uma DDP nele, né? Isso aqui é o símbolo de uma bateria. Para quem não sabe, esses dois tracinhos. O tracinho maior é o tracinho do polo positivo e o tracinho menor é o do polo negativo. Então, quando eu tenho esses dois tracinhos, eu tenho uma bateria. Então, isso aí vocês já podem remeter já direto, beleza? Quando eu tenho uma bateria, essa bateria aqui, ela vai gerar um campo. Ela tem uma DDP, então ela gera um campo elétrico no meu circuito, e se tem campo elétrico no meu circuito, nós teremos forças elétricas atuando sobre cargas livres. Quem são as cargas livres que nós temos nos circuitos? São os elétrons. Então, se nós temos elétrons aqui, gente, largados nesse meu sisteminha, que eu vou botar, vamos supor que eu não botei a bateria ainda, não liguei a bateria no meu circuito. Os elétrons estão lá vagando aleatoriamente em todos os sentidos do meu circuito. No momento que eu ligo eles na bateria, o que acontece? Aparece o campo, né? O campo elétrico, porque o campo tem ele que dá origem à diferença de potencial, ao potencial elétrico, né? E se tem campo, aparecem forças elétricas. No caso aqui das minhas cargas negativas que estavam dando sopa lá, estavam dando sopa nesse meu circuito, elas sentem uma força de atração para o polo positivo da bateria. Então o que elas vão fazer? Elas vão ordenadamente circular até encontrar o polo positivo da bateria, porque elas são cargas negativas, logo elas sentem uma enorme atração para coisas positivas. Então elas vão fluir até o polo positivo da minha bateria, né? Assim como as cargas que nós temos aqui do outro lado do meu circuito, no polo negativo da bateria, também irão fluir e percorrer o caminho até o polo positivo da bateria. Então é isso que é eletricidade, gente. Essas cargas que são colocadas em movimento, essas cargas que geralmente são os elétrons, porque eles que têm mobilidade, e essas cargas, quando são colocadas em movimento, elas geram o que nós chamamos de corrente elétrica. Então a corrente elétrica é este movimento ordenado de cargas. Então a gente pode definir aqui como corrente elétrica como sendo um movimento ordenado de cargas. Movimento ordenado de cargas. Beleza? Então, se eu tenho um movimento ordenado de cargas, eu tenho essa grandeza física que se chama corrente, que é representada pela letra I. E essa letra I, ela tem como unidade o ampere. Então, nós medimos corrente elétrica através de amperes, os amperes do meu circuito, né? Essa linguagem é muito famosa, muito técnica, muito utilizada para quem trabalha com circuitos elétricos. Ó, tem que ver a amperagem que tem ali. Porque os amperes, pessoal, eles que são perigosos. Porque quanto maior a corrente elétrica no teu circuito, ó, quanto maior a corrente elétrica no teu circuito, maior a carga por unidade de tempo que está atravessando esse circuito, né? Então aí a gente já tem a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é que carga sobre tempo, certo? Então desta forma que nós estimamos a quantidade de corrente que atravessa no circuito. Se essa corrente é muito alta,
né? Então esse meu circuito ele consome muitas cargas. E um excesso de cargas, né? Por exemplo, se forem atravessar um circuito, eles podem gerar efeitos. Que efeitos podem ser esses? Nós podemos ter o efeito Joule, por exemplo, que seria o efeito térmico, ou seja, as coisas aquecem com a passagem da corrente elétrica. Nós podemos ter o efeito luminoso, que seria quando essas partículas atravessam um composto, emitem luz, certo? Nós podemos ter o efeito químico, que é quando nós estabelecemos uma DDP e faz surgir uma corrente elétrica, essa corrente elétrica pode desencadear uma reação química, tá? Nós podemos ter um efeito magnético, que seria o efeito magnético. A passagem de corrente elétrica sobre condutores faz o aparecimento de campos magnéticos, né? E a partir desses campos magnéticos que, inclusive, nós conseguimos fazer ímãs artificiais, certo? Então, a corrente elétrica, olha só, ela é a origem de tudo. O que mais? A corrente elétrica ela também tem o efeito fisiológico. O que vem a ser o efeito fisiológico? É o choque elétrico, né? A passagem de cargas pelo corpo humano gera reações das mais diversas, mais comuns, queimaduras, né? Batimentos não rítmicos, não arritmia cardíaca, né? Eu ia dizer batimentos não rítmicos, né? Mas seria a arritmia cardíaca, né? Entre outros problemas que podem causar com excesso de corrente que atravessando o nosso corpo. Como a gente sabe, nosso corpo ele se movimenta, nós fechamos a mão por impulsos elétricos, né? Então isso é muito biologia. A biologia ela é muito atrelada à eletricidade. Então tu entender que o teu cérebro manda um pulso nervoso, que é através de tensões e correntes e que faz fechar a tua mão, é muita biologia envolvida, certo? Só que com excesso de cargas, eu posso fazer com que o meu cérebro não comande mais a minha mão, né? E que ela fique fechada porque eu estou tomando um choque elétrico. Tá? Então, dependendo do valor das cargas que atravessam o nosso corpo, nós podemos ter esse efeito, né? Tem efeitos que podem nos levar a óbito, né? Como seria a alta quantidade de carga atravessando o nosso corpo. Então, a corrente elétrica ela é muito perigosa. Só que isso não quer dizer que a gente não precisa tratar com ela, não precisa mexer com eletricidade. A gente pode mexer com eletricidade, tomando todas as precauções devidas, tá? E é bem tranquilo. Beleza, gente? Então, isso aqui é corrente elétrica, um breve resumo, tá? Teria muito mais coisa para falar para vocês sobre essa questão. Mas nós precisamos chegar no último ponto, que seria uma análise de circuitos, um circuito simples. Um circuito, por exemplo, de uma resistência, como vocês estão vendo ali, ó. Eu tenho um sistema que possui uma resistência elétrica. E o que vem a ser uma resistência? Resistência é uma propriedade de um corpo, né? É a propriedade de um corpo de resistir à passagem de corrente elétrica. Então, a resistência nada mais é que o antônimo da corrente elétrica, né? A passagem de corrente elétrica. Então, se eu tenho um sistema muito resistivo, a corrente vai ser baixa, certo? Porque corrente alta significa que eu tenho um circuito de resistência baixa. Se eu tenho um circuito com corrente baixa, é sinal que eu tenho resistência alta no meu circuito, certo? Então, a resistência elétrica é uma propriedade que tem em todos os corpos possuem resistência elétrica, inclusive nosso corpo possui uma resistência elétrica, é uma resistência que inclusive muda quando nós estamos com o corpo molhado ou com o corpo seco, certo? Todos os sistemas possuem resistência e essa resistência que vai definir qual é a corrente elétrica que vai atravessar no nosso corpo. Mas além da corrente elétrica, né, o que define, quer dizer, além da resistência, o que define a quantidade de corrente que vai ser atravessada pelo nosso corpo, a quantidade de carga que vai atravessar o corpo, um objeto, né, é a diferença de potencial que eu aplico. Então aqui, nesse meu exemplo, quando eu estou colocando uma bateria aqui, ó, de polo positivo e polo negativo, como vocês estão vendo aqui, que tem um ΔV, ou seja, tem uma DDP aqui. Nós temos uma DDP aqui. E eu aplico essa diferença de potencial em um sistema com uma resistência, o que vai aparecer? Uma corrente elétrica. O que eu observo? Eu observo que conforme aqui, ó, eu vou aumentando
os valores de diferença de potencial que eu estou aplicando nesse meu objeto, a corrente elétrica ela também aumenta, mesmo sabendo que eu não mudei meu objeto, ou seja, esse objeto ele tem uma resistência constante. Então, logo a gente consegue observar, pessoal, que existe uma relação direta, linear, entre diferença de potencial e corrente elétrica, em função da resistência, certo? E essa relação ela é denominada pela primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala sobre sistemas que são considerados ômicos, onde nós temos uma linearidade entre DDP aplicada, entre os volts, e resistência e corrente que atravessa esse meu circuito. Certo? Então, essa é a minha relação da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm me fornece, né, para sistemas ômicos, ou seja, que tem linearidade entre DDP e corrente, né, possui resistência constante, certo? Uma relação, aí como a gente está observando, de V igual a R vezes I, onde V seria a minha DDP aplicada, né, a diferença de potencial aplicado, o I seria a minha corrente elétrica, e o R, a resistência desse meu material. Pessoal, resistência, a resistência elétrica, que é simbolizada por esse Rzão, ela é medida em ohms, tá? Ohms. E os ohms, eles têm como símbolo o ômega maiúsculo, que é essa ferradura aqui. Então é bem comum vocês observarem em equipamentos elétricos, né? Quando nós temos um número e esse símbolo do ômega, né? Significa que nós estamos falando sobre a resistência do material. Qual é a quantidade de resistência que nós temos ali? Certo? E a partir disso aqui também, pessoal, dessas relações aqui de DDP, corrente e resistência, nós podemos estimar, por exemplo, também qual é a potência de um equipamento. Por exemplo, a potência de um equipamento, o que é potência, para quem não lembra, né? Nós falamos já sobre potência nas aulas lá de mecânica. Potência, por definição, é energia consumida por unidade de tempo. Tá? Isso é potência, energia por tempo. Nós podemos estimar quanto de energia um objeto está consumindo só analisando, por exemplo, a diferença de potencial e a corrente que esse objeto consome. Por exemplo, isso aqui é uma maneira de estimar a potência que ele vai dissipar. Uma outra maneira da gente estimar a potência seria uma relação entre DDP e a resistência do meu circuito. Então, V quadrado sobre R seria também uma outra maneira da gente estimar a potência que esse circuito está dissipando. E uma última maneira aqui que a gente teria para estimar a potência de um circuito, ou seja, quanto de energia ele consome por unidade de tempo, seria uma relação entre corrente elétrica ao quadrado vezes resistência. Então, dessas três formas, como vocês estão observando aí, eu tenho três jeitos, né, maneiras de estimar a potência de um circuito, tá? Vamos fazer um exemplo para vocês observarem como é que eu posso aplicar isso aqui. Eu prometo que isso aqui é a última etapa da minha aula, tá? Da aula de hoje e da última aula que nós temos no semestre de física, certo? Senão, depois disso é só a avaliação e depois a recuperação, o exame, né? Então, olha só, gente. A resistência elétrica, vamos estimar assim que eu liguei uma lâmpada. Ah, porque lâmpada é uma coisa que todo mundo já viu na vida. O que é a lâmpada? A lâmpada é um fio. É um bulbo, né? Que tem vácuo dentro. Nós temos um fio de tungstênio ali dentro. Esse fio de tungstênio, tá? Uma outra coisa que eu não mostrei para vocês é que o símbolo da resistência, ele tem um símbolo quando a gente vai desenhar isso aqui no circuito, tá? O símbolo da resistência, a gente tem essa gradezinha, eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar através de uma caixinha. São as duas maneiras que eu posso representar num circuito uma resistência. Então, vamos supor que eu peguei essa lâmpada aqui e liguei numa bateria. Tá? Liguei numa bateria, aquelas bateriazinhas de 9 volts. Todo mundo já viu uma na vida, né? Aquelas bateriazinhas quadradas. Então, eu peguei essa lâmpada aqui e liguei na bateriazinha de 9 volts, beleza? Eu tenho que ligar uma parte aqui embaixo e a outra vai no ladinho. Perfeito. O que vai acontecer quando eu ligar ela? Ela vai brilhar. Tá? Eu sei que essa minha lâmpada é uma lâmpada que emite 10 watts de potência quando ligada nessa lâmpada de 9 volts. Essas são as informações que eu tenho do meu circuito, tá? Eu tenho uma lâmpada que quando eu ligo numa bateria de 9 volts, eu sei que ela vai
vai emitir uma potência de 10 watts, porque é assim que a gente compra a lâmpada, inclusive, né? Quando a gente vai no super lá, a gente vai lá e olha qual é a potência da lâmpada, né? Aí eu pego lá uma lâmpada, essa lâmpada é de 60 watts, essa aqui é de 100 watts, é 60 watts, mas quando é que ela é 60 watts? Quando eu ligo em 220, ou seja, na rede elétrica da casa, certo? 220 volts. Aqui no meu exemplo, eu peguei uma lâmpada de potência pequena, de 10 watts, quando ligada nessa minha pilhazinha de 9 volts, para fazer um exemplo mais enxuto. Se eu fosse fazer o circuitinho disso, como é que eu ia desenhar o circuito? O circuito seria essa lâmpada, que seria representada por uma resistência, e a minha fonte de alimentação, que teria, então, esses 9 volts, né? Os 9 volts, e essa minha lâmpada que tem os 10 watts de potência. Beleza, gente? Então, esse é o meu circuito, isso é o que eu tenho. Como é que eu vou estimar as coisas? Eu quero estimar aqui qual é a corrente que nós temos nesse circuito e qual é a resistência desse circuito. Qual é a resistência da lâmpada? Por exemplo, seria um dos dados que eu poderia pedir para vocês num circuitinho simples como esse. Tá? Então, para estimar, por exemplo, a corrente elétrica, eu posso utilizar a fórmula da potência. I vezes V. Né? Se a potência da lâmpada é 10 watts, a corrente eu quero descobrir, e eu estou ligando ele em 9 volts, qual é o valor da corrente? Vai ser os 10 watts sobre 9. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 10 dividido por 9 é 1,11. Então, 1,11 amperes de corrente estão circulando ali, que é uma correntezinha até, inclusive, considerável. Tá? Então, 1,11 amperes de corrente é o valor dela. E aí, então, eu posso estimar a minha resistência do circuito a partir da relação de Ohm, né? Da lei de Ohm. Então, V igual a R vezes I. Se eu sei que eu estou colocando 9 volts, a resistência eu quero descobrir e a corrente eu sei que é 1,11, qual é o valor da minha corrente? 9 por 1,11, isso aqui é 9 dividido por 1,11, 8,1. Então, nossa resistência da lâmpada tem um valor de 8,1 ohms, como se segue ali. Beleza, gente? Tranquilo? Estou satisfeito, né? Uma aula de 52 minutos, pelo que eu estou vendo aqui. Nosso conteúdo acaba aqui, tá? Essa semana não tem atividade, mas eu disponibilizei para vocês uma lista complementar, tá? Uma lista complementar de exercícios. Já aviso que desta lista eu vou me inspirar para fazer a avaliação de vocês. Então, se vocês fizerem as listas, as atividades que eu passo para vocês, né? Já que eu acredito que já fizeram, né? Pelo menos eu espero. Vocês terão plenas condições de fazer a avaliação e tirar uma boa nota. E aí depois entregar o videozinho, né? Com o experimento que vocês fizeram, tá? Para mim, que aí vai valer a outra metade da nota, beleza? E assim construir a média de vocês. Então, já está lá no Cigar essas atividades para vocês, tá bom?